Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu me chamo Sofia e sou coordenadora de Inbound Marketing da Concege. Eu sou Nicolas Rebelo, sou coordenador de parcerias comerciais da Concege, e o objetivo desse podcast é a gente discutir um pouquinho sobre o direito digital com o recorte sobre o mundo dos negócios. A gente sabe que essa temática ela está sendo cada vez mais abordada na sociedade, e para a gente tratar desse assunto, a gente está aqui com a especialista, né, doutora Beatriz Torquato, que é advogada, tá, e presidente da Comissão de Direito Digital e Estudos Aplicados da OAB-RN. Bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Bom, para começar, a gente gostaria que você contasse um pouquinho para a gente do como é que aconteceu o surgimento do direito digital e como é que as transformações elas estão acontecendo nesse ramo do direito. O direito digital, ele acabou surgindo diante das inovações que nós tivemos, né? Com a internet, com as transações digitais. No primeiro momento, surgiu ali o marco regulatório do Marco Civil da Internet, de 2014. Depois nós tivemos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, em 2018. A nível nacional, internacional, nós temos também regulamentações. Temos o RGPD, né, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que muito serviu de inspiração para a Lei Geral de Proteção de Dados aqui. Então, é um tema que tem sido cada vez mais regulamentado e que surgiu diante dessa preocupação, com as inovações que nós vamos tendo aqui, né, que nos são muito importantes. É isso mesmo. E, assim, o mundo digital, ele tá mais presente que nunca na nossa sociedade, né? Mas também muito no mundo dos negócios. E, por causa disso, tem uma grande necessidade de regulamentá-lo nesse âmbito. E a gente queria saber quais seriam os maiores cuidados que as empresas deveriam tomar com relação às questões, né, desse mundo digital e qual o papel do direito digital nisso tudo. Eu acredito que uma das principais preocupações que as empresas têm que se atentar hoje é principalmente estar adequada à LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente fala em adequação, a gente fala em um processo constante e que envolve uma série de medidas, né? Sejam elas a revisão de contratos, você tem um mapeamento ali com o fluxo de dados, de como ele ocorre na sua empresa, quais dados você coleta, para quê, onde você armazena, com quem você compartilha. Você ter tudo isso documentado é muito importante. E além de ser muito importante, é uma exigência legal hoje, né, com a LGPD. Então, as empresas, elas têm que realmente seguir o que a LGPD fala e adotar essas medidas não só por uma questão legal, mas também por uma questão reputacional e porque é algo que vai realmente ajudar ali o seu negócio, né? Ter uma política de privacidade no seu site, ter uma política de segurança da informação, ter um aviso de privacidade interno ali para que os seus funcionários também entendam como os dados deles são tratados. Todas essas são medidas muito importantes, né? Perfeito. E a gente vê que com o advento do LGPD, essas sanções elas estão cada vez mais evidentes e a adequação a essas normas traz segurança jurídica tanto para a empresa quanto traz segurança para os clientes. Então, é necessário o empresário saber nesse momento quais são os principais desafios que ele vai enfrentar na hora de se adequar a essa legislação. Eu acho que o principal desafio para o empresário é a cultura empresarial da empresa, né? Você inserir na empresa a privacidade e a proteção de dados como um tema importante e relevante. É fazer com que todos os funcionários enxerguem o tema como importante, porque de nada adianta a gente ter política disso, política daquilo, se na prática isso não acontece e não é colocado em prática, né? Então, eu acho que o principal desafio é realmente fazer com que as informações cheguem a quem realmente está ali no dia a dia colocando-as em prática. Como é que a gente faz isso? Com treinamento, com medidas de conscientização constantes, né? Explicando ali o que é LGPD no seu dia a dia, o que você deve fazer, o que pode, o que não pode. Traduzindo aqueles documentos, aquelas políticas que muitas vezes estão lá e as pessoas não leem, para realmente uma linguagem mais didática e algo que elas consigam colocar em prática, né? Eu acho que esse é um dos principais desafios. O outro desafio que eu vejo como muito importante também é a questão do custo, né? Porque isso envolve um custo também. Não é só um treinamento, não é só
uma política, é um conjunto de mudanças que é importante que você realize, e muitas vezes isso envolve também uma área extra, né, que é a de segurança da informação, que você precisa adotar medidas técnicas, e isso envolve um custo também, envolve tempo, dedicação, então, mas é realmente aquele custo que ele vai ser revertido no futuro como algo positivo para a sua empresa. Perfeito. Nessa toada dos desafios que as empresas estão enfrentando, a gente surge a questão dos contratos. Como é que a LGPD tem que ser inserida nos contratos, qual é a importância disso e quais são os elementos que precisam ter no contrato, tanto para transparecer essa atenção ao LGPD, quanto para garantir o sigilo e confidencialidade das informações. O contrato, ele ocupa um papel de destaque, né, nesse processo de adequação ao LGPD. É muito importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque hoje em dia, quando a gente fala em contrato, muitas pessoas falam, eu consigo um contrato na internet aqui. O ChatGPT cria um contrato para mim. Mas é muito importante que se tenha essa personalização. Principalmente quando a gente fala de LGPD, as empresas, elas estabelecem relações diferentes, né? Então, um contrato que você tem com um fornecedor, você tem que estabelecer quem vai ser controlador, quem vai ser operador, e o que é ser controlador e o que é ser operador, né? A lei, a LGPD, ela estabelece agentes de tratamento de dados. O controlador é quem determina ali as finalidades do tratamento. E o operador é quem segue as instruções do controlador com relação ali ao que ele está pedindo. Por exemplo, eu tenho uma empresa de roupa, e aí eu quero contratar uma empresa de marketing para fazer uma propaganda para mim. E daí eu falo, eu quero que você faça essa propaganda com modelo X, com esse tipo de cor, todas as orientações. A empresa de marketing faz. Nesse contexto, a minha empresa de roupas é controladora e a empresa de marketing, ela é operadora. E aí a gente precisa o quê? Estabelecer um contrato. Vai ter um contrato ali de prestação de serviço e dentro desse contrato, ou você também pode fazer um termo acoplado a esse contrato só para tratar de proteção de dados. E aí o que é que tem que ter nesse contrato, né? A gente tem que falar ali a finalidade do tratamento de dados, quais dados vão ser utilizados, quem é controlador, quem é operador, qual a base legal utilizada, que é a justificativa, né, para tratar aqueles dados, por qual período você pretende manter aqueles dados. Você também pode colocar ali a previsão de auditoria, né, para você, de repente, inspecionar, enxergar lá que está tudo sendo conforme foi planejado. E aí você também tem que colocar as questões lá de punições, de sanções em casos de descumprimento, em caso de incidente de segurança, como é que isso deve ser feito, né? Com relação aos direitos dos titulares, se um titular quer exercer um direito, quem ele deve procurar, se ele procurou quem ele não deveria procurar, no caso, se ele procurou o operador. O interessante é que o operador imediatamente reporte ao controlador para que o controlador responda àquela demanda, né? Então, você ter tudo isso regulamentado ali é muito importante, porque na hora que surgir uma briga, a gente parte o quê? Para olhar o que estava ali no contrato. Então, é algo importante não só para as empresas, né, para a relação empresarial, mas para as pessoas envolvidas também ali, para o consumidor final, né? Então, é um ponto extremamente relevante que tem sido muito negligenciado. No dia a dia, o que é que a gente tem visto? Tem visto cláusulas padrão, tem visto muita indefinição ali de algumas questões, e isso causa uma certa insegurança, né? Quanto mais aberto você deixa ali, de repente, se você não coloca uma cláusula de transferência internacional e a pessoa transfere para um local que não é seguro, acontece um vazamento. São diversas as situações que a gente consegue projetar com um contrato mal elaborado e mal estruturado. Perfeito. Essa sua explicação ela pode acabar trazendo algumas dúvidas para os empresários sobre como é que a operação do tratamento desses dados vai acontecer. Quanto tempo eles podem armazenar esses dados, como é que eles vão fazer o tratamento, e isso tudo é necessário um especialista. Mas com certeza você consegue passar alguma noção geral sobre isso e auxiliar eles nesse processo.
Sim, é muito importante analisar o caso a caso, né? Porque quando a gente fala de dados, existem diferentes tipos de dados. Por exemplo, quando a gente fala de um prontuário médico, o tempo de armazenamento sugerido ali é de pelo menos 20 anos, né? Então, assim como existe essa previsão, a gente tem que olhar no caso a caso qual é a previsão, né? Quando a gente fala de determinados impostos ali, a maioria 5, 10, às vezes 6 anos. Então, você tem que analisar a legislação correspondente para ver por quanto tempo, qual é o máximo que a lei ela te obriga a ficar com aquele dado, ou então realmente para além da finalidade que você está desempenhando, porque obviamente, se você está, para qualquer tipo de serviço que você está prestando, se você precisa daquele dado, se você para de utilizá-lo, você interrompe a prestação do serviço também, né? Então, a gente está falando aqui da questão para além da finalidade. E aí tem que se ter uma justificativa. E aí, qual geralmente é essa justificativa? Uma obrigação legal. Podem existir outras também? Podem. Mas a obrigação legal é geralmente o que a gente consegue encontrar ali, prazo prescricional. São situações hipotéticas que a gente consegue projetar para as quais a gente precisaria daquele dado para além do tempo que a gente utilizaria contratualmente, né? Então, você pensa aqui em, realmente, muitas vezes, nos prazos prescricionais. Eles servem como base para esses prazos de retenção. E aí, como é que a gente, num panorama geral, consegue ter isso? No processo de adequação, a gente tem uma política chamada política de retenção. Essa política de retenção é uma política que a gente elabora para justamente colocar lá quais os dados necessários para determinada finalidade, quais eu preciso reter e por quanto tempo. E aí, com relação ao armazenamento, é outra questão importante, porque onde é que eu estou armazenando? É num local seguro? Tem sede no Brasil? Se não tem sede no Brasil, esse armazenamento aqui tem sede aonde? Está sendo transferido para onde? Porque a gente também tem que procurar um ambiente em que a legislação, pelo menos, ela exija questões assim semelhantes à LGPD, né? Você não vai transferir os seus dados para um país que é mais inseguro, que vai trazer uma certa insegurança. É sempre procurar realmente a questão da segurança e entender que não é porque eu tenho aqueles dados ali guardados que eu vou ter para sempre. A ideia também que a LGPD traz é de realmente minimizar, né? Da gente adotar o princípio ali da minimização, utilizar a menor quantidade de dados possíveis para determinada finalidade e também tê-los pela menor quantidade de tempo necessário, né? Você não vai... Porque ter um dado por mais tempo é um risco que a sua empresa corre. Se acontece um incidente de segurança e o alvo é aquele dado, além de ter acontecido um incidente, você ainda vai ser questionado. Poxa, por que você estava com aquele dado se não era mais preciso, né? Se você, segundo assim, não existe uma justificativa que te dê margem para colocar esse dado aqui no seu banco de dados, né? Então, é muito importante ter esse panorama geral e ter essa política também. Com relação ao compartilhamento de dados, quais são os cuidados, a atenção que a pessoa deve ter ao compartilhar seus dados pessoais com outras empresas e, enfim, outras pessoas? Esse é outro tópico muito importante, porque além da política de retenção, a gente também tem que ter uma política de compartilhamento, né? A gente tem que avaliar muito bem com quem a gente compartilha os nossos dados. Tem que entender se são realmente pessoas que têm as mesmas medidas que a gente tem, se adotam os mesmos cuidados e se passam realmente essa segurança, porque os dados eles estão na nossa posse ali para a gente realizar diversas atividades, mas se acontecer alguma coisa com compartilhamento indevido, a gente também pode ser responsabilizado. Então, o compartilhamento é mais uma preocupação do empresário, né? Não é porque, seja qual for o cliente, o consumidor, me forneceu determinado dado, que eu tenho esse dado que eu posso compartilhar com quem eu quiser e para o que eu quiser. Não, tem que estar atrelado realmente ali àquela finalidade para qual o dado foi fornecido. E, para além disso, na outra ponta, você tem que ter a certeza de que essas pessoas que estão recebendo esses dados vão ter esse cuidado devido. E que é outra questão que está relacionada aos contratos, que é quando você faz um contrato com um fornecedor, por exemplo, e você vai contratar aquele fornecedor para prestar determinado serviço, e esse fornecedor utiliza um terceiro para auxiliá-lo na prestação desse serviço, seria um suboperador. Você tem que garantir que você seja informado, que você dê autorização para que haja esse compartilhamento e garantir que esse fornecedor também tenha essa preocupação e garanta
que esse suboperador também adota todas as medidas necessárias, né? Então, é uma cadeia muito importante. Inclusive, os contratos, de um modo geral, foram um dos propulsores, assim, da LGPD, né? Porque empresas maiores começaram a se adequar, fizeram tudo certinho, e aí chegou num ponto que elas precisam de empresas médias e menores para determinados serviços, e elas não queriam contratar uma empresa que não estava adequada. Porque, poxa, eu fiz tudo certo aqui, vou contratar alguém que não está adequado e que a responsabilidade pode cair para mim. Então, muitas empresas pequenas e médias também procuraram o processo de adequação, principalmente pela questão dos contratos, para poder estabelecer contratos com essas grandes e não perder, né? Então, realmente, os contratos são questões muito importantes e que tratam de todas essas temáticas que estão relacionadas ao processo de adequação à LGPD. E aí surge um questionamento. Quais são os termos e contratos necessários que uma empresa tem que ter, os documentos jurídicos que a empresa tem que ter disponíveis sempre que for fazer um compartilhamento, sempre que for permitir que um terceiro tenha acesso a esses dados, para garantir a segurança e impedir essas... Olha, eu diria que não existe um rol, assim, pré-fixado de documentos, mas você vai fazer ali um due diligence e você vai entender, né, vai fazer um processo de auditoria prévio com essa empresa para entender se, por exemplo, ela tem uma política de privacidade, para entender se ela é transparente, se ela tem uma política de retenção, se ela guarda os dados, né, pelo período que tem que guardar, se ela tem uma política de segurança da informação, se ela trata os dados com as medidas de segurança e organizacionais devidas, se ela também tem uma política de compartilhamento, se ela tem uma política para atender os titulares, se algum titular chegar lá querendo exercer determinado direito, se ela tem essa política, se ela tem realmente todos esses cuidados, né? Se ela estabelece contratos com a mesma dedicação, com o mesmo esforço ali, a mesma especificidade que você, né? Todos os documentos que você tem na sua empresa de proteção de dados, você espera que aquele que você está contratando também tenha. Então, a ideia é que o cuidado ele seja semelhante. É um espelho, assim, o que você tem, o outro tem que ter também. Até porque, se acontecer algo de errado, pode sobrar para você. Assim, você trouxe diversos desafios, né, que as empresas, elas enfrentam, e muito disso ocorre porque a atenção, ela é relativamente recente dos empresários com relação ao direito digital e o tratamento de dados. Então, a gente queria saber sobre casos práticos que envolvem direito digital para os empresários terem uma noção maior no dia a dia, como isso poderia se encaixar na empresa deles. Perfeito. Nós tivemos diversos casos práticos, né, na mídia. É recorrente, todo dia ali, quase todo dia, quando você vê o noticiário, quando você procura notícias relacionadas a isso, você escuta, teve um vazamento de dados. Se não for aqui no Brasil, em algum outro país, você vai encontrar que teve lá também. E aí, o que acontece? Antes, quando acontecia um vazamento de dados, a repercussão não era tão grande, as pessoas não se atentavam. O que está mudando hoje é que as pessoas, elas realmente prestam atenção nisso daí, estão começando a cobrar os seus direitos, estão se enxergando realmente como titulares de direitos, indo atrás disso, né? E o maior exemplo disso são realmente as notificações e o que a ANPD tem recebido de reclamação, né? E por falar em ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós já tivemos algumas punições. A primeira delas, que é um marco, né, que foi relacionado ali a algo que ninguém esperava, porque foi de uma empresa de telemarketing, né? Então, assim, é algo que muitas vezes passa batido, campanha eleitoral, a pessoa acha que pode pegar ali porque o dado é público, eu vou pegar aqui, não vai acontecer nada, está disponível na internet, posso usar para o que bem entender. E não é bem assim, não é porque o dado é público e está disponível que eu posso usar para a finalidade que bem entender. Então, teve o caso do Facebook também, em que já foram ajuizadas diversas ações aí também dos titulares de dados ali requerendo valores, né, devidos a multa. Então, assim, a questão da multa e do dinheiro, ela é importante. A gente vê esses casos no dia a dia, vê diversas empresas sendo punidas, principalmente essas maiores, né? Seja aqui ou lá fora, Facebook, WhatsApp, Telegram. Então, mas o que a gente tem que se preocupar? Mais do que o dinheiro, né? Porque, às vezes, o dinheiro para uma empresa desse porte muitas vezes não significa uma fatia significativa ali
do orçamento deles, né? Mas afeta muito mais a questão reputacional, né? Se você tem 2 empresas aqui no estado e você sabe que uma dessas empresas vazou informações, você vai preferir escolher qual? Então, assim, virou um critério de escolha também. É assim, no dia a dia mesmo a gente vê esse tipo de situação. Eu tenho um colega que foram deixar um exame da mãe dele, e aí quando chegou lá, a mãe dele tomou um susto, assim, o resultado do exame completamente alterado. E aí, depois de muito tempo, revisitando lá todos os detalhes, ela percebeu que tinham colocado 2 folhas de outra pessoa no exame dela. Então, você pensa assim, isso não é importante, qual o impacto disso? No setor da saúde, isso é primordial. Em todos eles são, né? Nas escolas também, a gente tá vendo as questões agora, na escola do Rio de Janeiro, por exemplo, que teve aquele caso de PNUD, né? Então, são questões recorrentes no dia a dia que a gente vai vendo pouco a pouco e que a gente não tem como evitar tudo. Nesse mundo da proteção de dados e dos incidentes, a gente até fala que não vai acontecer, mas a questão é, quando acontecer, eu vou estar preparado? O que é que eu tenho pronto? O que é que eu fiz até aqui? Então, você ter todas as medidas que você fez documentadas também, que também é uma exigência da LGPD, essa prestação de contas, é muito importante, é essencial. E no dia a dia, nos mínimos detalhes, a gente vai vendo e vai se atentando, né? Quantos colegas eu não tenho hoje que... Teve um outro colega que foi num restaurante, e aí chegando lá, pediram o nome, telefone, endereço. Aí ele, peraí, vou comprar um pastel, preciso dar tudo isso aqui. Então, assim, é realmente no dia a dia você olhar para o seu negócio e para a privacidade no seu negócio, a proteção de dados, como algo que realmente vai agregar e que vai servir como um critério reputacional. Que não é só o dinheiro, não é só a questão da multa. É muito mais do que isso, porque a multa, o dinheiro, no outro dia, você recupera. Agora, a reputação é bem mais difícil. Perfeito. A gente sabe, né, dessa questão das sanções que envolvem a multa, que vai até 50 milhões de reais, e também, obviamente, o bloqueio desses dados, a suspensão e até a proibição de tratar dados para uma empresa. Mas como é que uma empresa ela consegue transparecer essa segurança jurídica, transparecer que está adequada às normas, que vai definitivamente proteger seus dados para o mercado? Eu acho que a grande palavra aí é evidências. É a empresa ela se resguardar em evidências. Fiz um treinamento com meus funcionários, faz um certificado, coloca o funcionário para assinar. Tem isso documentado, registrado. Medidas de conscientização. Programa lá mensalmente um e-mail para os funcionários falando sobre privacidade. Aconteceu alguma coisa com um funcionário X que ele cometeu uma infração, fez algo que não deveria fazer ali. Você tem como falar, dei treinamento para o funcionário sobre esse assunto, expliquei como era que funcionava e ele cometeu isso daqui, mas eu fiz a minha parte. Então, assim, a grande questão é a evidência, porque com a evidência você consegue prestar contas e dizer, fiz aqui o que eu podia fazer. Contratos também é muito importante, você revisar os seus contratos, né? Ter uma política de segurança da informação e colocar em prática, né? Porque a evidência ali, ter o papel, né? Ter aquilo ali formalizado é importante, mas mais do que isso, é a prática. Perfeito. Assim a gente está chegando ao fim desse episódio do nosso podcast. A gente quer saber se você tem mais alguma consideração, algo para falar para as empresas mesmo, sobre a LGPD, sobre a adequação, como é que elas podem fazer esse procedimento e alguma instrução geral. Perfeito. Eu acredito que é fundamental para as empresas, né, que elas procurem uma assessoria jurídica especializada para ajudá-las realmente a se adequar à LGPD, que tratem o assunto com seriedade, porque, como eu já falei aqui, vai para além das questões financeiras, porque, como você bem falou, né, nós temos diversas sanções e a financeira, ali, a multa é apenas uma delas. E, por vezes, um bloqueio dos seus dados pode ser muito pior para o seu negócio do que uma multa. Então, assim, você se atentar para além das sanções, para a questão reputacional, treinar os seus funcionários, dar a devida importância para esse tema, ter um encarregado de dados, que no caso das pequenas e médias empresas, em alguns casos não é obrigatório, mas é uma boa prática, em toda empresa é importante que a gente tenha, né? E o que é esse encarregado de dados, né? Ele serve como uma ponte entre a ANPD, o titular dos dados e a empresa ali. Então, é muito importante você ter a figura de alguém que consiga lhe orientar com essas questões, né? Então,
O meu maior conselho para as empresas é que tratem esse tema com a devida seriedade mesmo, porque não é uma questão de não vai acontecer comigo, porque vai acontecer em algum momento e você tem que estar preparado. E não tem mais essa de, eu não trato dados. Não existe uma empresa que não trata dados. Tratar dados é qualquer ação que você consegue fazer com um dado. Seja coletar, manusear, compartilhar, excluir. Qual é a empresa que não coleta o nome de alguém? É só dado CNPJ. Por trás de CNPJ existe alguém. Então, assim, realmente o caminho é escolher se adequar e dar devida importância ao tema. É isso mesmo, como você falou, a atenção, né, a regulamentação, ela é essencial, principalmente, né, nesses últimos tempos, que é um assunto muito recorrente, que está muito em evidência, e isso interfere diretamente na imagem da empresa, consequentemente, nos serviços que elas irão conseguir prestar e tudo. Mais alguma coisa? Acredito que é isso. Gostaria de agradecer, em nome da Concege, a sua presença. É isso, muito obrigada, Beatriz. Foi ótimo tê-la aqui conosco hoje, compartilhando da sua expertise no assunto. Eu que agradeço o convite e fico à disposição aí para o que precisarem. Espero que possa ajudá-los aí com esse conteúdo. Obrigado. Deixar claro que vocês precisam seguir a Concege no Instagram. A gente está sempre trazendo conteúdos, também sobre direito digital, mas sobre direito empresarial de forma geral, recorrentemente lá, que podem acabar ajudando a sua empresa e ajudando você a identificar um problema que pode ser resolvido, como a questão do direito digital, a adequação LGPD, que podem proteger a sua empresa e blindar ela juridicamente.